A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ricardo Santos, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Ricardo Santos, continuando aí uma série de estudos que estamos elaborando e aos poucos estamos apresentando para vocês sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis, que trata especificamente acerca da criação, da queda e da formação da humanidade, da raça humana. Hoje nós vamos falar sobre Eva, depois da vinheta. Eva ocupa um lugar de muita complexidade, não apenas nas narrativas bíblicas, uma vez que é pouco falada, diferentemente de outras mulheres da Bíblia hebraica, Raquel, Sara, Lia, Agar, que merece ou é dada uma atenção muito mais especial. Não que não seja importante Eva, mas pelo fato de aparecer pouco nos 4 primeiros capítulos do livro de Gênesis, é objeto de grandes debates, de grandes discussões, de teses de mestrado, doutorado, de livros já publicados tanto em literatura brasileira, mas principalmente em literatura estrangeira. Eva tem aí um papel importante na descrição dos eventos que ocorrem ali na criação, com uma vista, com um olhar bastante cuidadoso, mas muito rápido dos autor do livro de Gênesis ou das fontes da autoria dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Eva, ela no hebraico é Havar, que vem de um verbo hayar, que significa viver. É interessante que a primeira vez que aparece o nome de Eva é em Gênesis capítulo de número 3, versículo 20, que diz o seguinte: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, Vaikar Adam Sheishito Havar, em hebraico, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, Kohai. Curiosamente, segundo Robin Grant, que fez um artigo para o dicionário do Antigo Testamento que envolve todas as temáticas do Pentateuco, ele diz que é interessante observar que o nome Eva ou Adão só vai dar o nome de Eva para a primeira mulher após as narrativas ou o evento da queda, no capítulo 3, versículo 20. Então, Eva só recebe o nome de Eva, ou Havar, em hebraico, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 20. Isso denota uma participação muito detalhada, muito breve, mas muito intencional do autor que está descrevendo a narrativa. Observe também que quando ela é criada, o nome que o autor dá a ela é simplesmente Isha, mulher, que tem um trocadilho de palavra para homem, Ish. Isha, mulher, passa então, depois da queda, da narrativa de todos os eventos que envolvem a queda do homem e da mulher, ou da raça humana, em Gênesis capítulo 3, passa a ter um nome. Havá é a mãe dos seres viventes. E aí, percorrendo então essa reflexão, essa análise dos textos,
da criação da humanidade e da mulher, primeiro ponto que é bom ressaltar, e eu quero aqui usar como ponto de partida para a reflexão, é que a mulher, nas narrativas da criação, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, ela é a imagem divina. Observe que o nome dado a ela após a queda, Havá, do verbo viver, tem uma importância teológica no que diz respeito a Deus e a relação que vai ter com a narrativa da queda. O evento descreve, e isso é claro que nós vamos trabalhar posteriormente sobre a narrativa da queda, mas antecipando, dentro dessa reflexão, dessa análise teológica acerca de Eva, é que ela representa essa imagem divina no que diz respeito que, mesmo diante da maldição da queda, Deus ainda procura dar vida à raça humana, e esta vida vai ser não apenas para um indivíduo, mas para todos aqueles que participam e que estão participando ali naquela queda. Ali não é a queda de dois indivíduos ou de um casal. Ali representa a queda da humanidade, e representando a queda da humanidade, todos os eventos subsequentes de maldição vai ter aí a sua representação de vida dada pela mulher. Não é por acaso que a terra é considerada mãe naquilo que ela produz de essência, de vida e de vigor em toda a sua amplitude de natureza. Então, assim, a imagem divina está expresso não no que diz respeito à sexualidade ou gênero. Observe que o narrador do livro de Gênesis, ele não começa definindo primeiramente a mulher ou o homem pela sua sexualidade. Ele começa dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e no verbo fazer no plural, como dissemos nos estudos anteriores, vai refletir também sobre a criação da mulher, nessa participação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nessa participação da Trindade, o que é definido então pela mulher não é primeiramente a sua sexualidade, mas sim que ela é a imagem também, assim como o homem, divina, no que diz respeito à participação sua da natureza para com Deus. Então, a humanidade, homem e mulher, formada no sexto dia da criação, de acordo com o primeiro relato da criação. Juntos, então, não apenas o homem, mas a mulher recebe a bênção da multiplicação, da frutificação, e também é dado a eles o poder, a autoridade por Deus de sujeitar tudo o que está relacionado à criação. Então não apenas ao homem é dado, mas também à mulher. E sendo a imagem e semelhança de Deus, eles têm uma coparticipação em tudo aquilo que diz respeito e que provém de Deus,
no sentido de bênção, no sentido de comunhão e de intimidade. Agora, avançando um pouco mais, nós vamos ver em Gênesis capítulo de número 2, que nos dá uma visão alternativa da criação da mulher, que Deus cria o homem e coloca-o no jardim do Éden. Deus, então, observa que o homem, mesmo rodeado de animais, mesmo rodeado das mais belas plantas, de tudo aquilo que o jardim proporcionava a ele, de beleza, de esplendor, o homem está só. Neste isolamento, nesta solidão, entendendo Deus que mesmo sendo este ser transcendente que busca se comunicar com o homem, ele está só, a sua alma precisa ser preenchida. Deus entende, assim como ele se comunica com a sua criação, tanto visível como invisível, no céu e na terra, Deus é um ser comunicável, um Deus que dialoga. Deus é um ser social. Ele busca conversar, interagir com a sua natureza criada. Percebendo isso, então, Deus vê que mesmo com todo o esplendor, com toda a glória, com tudo aquilo que é belo no jardim, o homem, então, precisa de uma companhia. E então ele diz, o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, começa assim: E disse o Senhor Deus, em hebraico, Vayomer Yevah Elohim, não é bom, Lov Tov. Ló é uma partícula negativa. Tov, bom, que o homem esteja só. Esta, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, é a primeira declaração, tendo Deus como sujeito, em que ele aparece usando a frase negativa. Até então, vimos no capítulo 1 e 2, durante os passos, os processos que Deus teve para realizar, executar e concluir a sua obra, que tudo para ele era bom, tudo para ele era muito bom. Mas aqui ele usa então uma sentença, uma frase negativa, entendendo que o homem não pode estar isolado, não pode estar em um ambiente social sem que haja um outro da sua mesma espécie para que venha se comunicar. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai continuar, e a segunda parte do texto vai dizer então que Deus diz: Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Em hebraico, a adjuntora como diante dele traduz a frase Ezé Kinikdo. A ideia então é apresentada, embora não totalmente desenvolvida, que Deus reconhece que não é suficiente para a alma humana. O homem, como um ser antropológico e social, precisa se comunicar com outro da sua espécie. Mesmo sendo diferente no que diz respeito ao sexo, porque isso aqui não é a questão de gênero que eu quero colocar aqui em mesa, mas é que o homem só é completo no que diz respeito à sua sociabilidade se há um outro para se comunicar, quer seja homem ou mulher. Mas aqui, esta relação que Deus entende,
é que o homem só será completo se houver um outro da mesma espécie, mas de gênero diferente. Então, partindo então desta reflexão, desta análise, olha só que interessante. O texto então apresenta essa ideia de isolamento e de solidão, em que no início da existência humana, o homem precisava de algo que ele não possuía e que ainda não havia sido criado. Então Deus cumpre este compromisso e traz então uma disjuntora, em algumas versões que nós temos em português, companheira, em outras traduzem como auxiliar, a frase, o termo hebraico, Ezer Kinigdo. A palavra Ezer, que significa ajudante, é a mesma palavra que aparece em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, a tão famosa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, onde ali os israelitas colocam o lugar de Ebenezer, ou pedra de ajuda numa tradução literal. Ezer, então, não diz respeito a um papel, isso eu quero deixar bem claro para você que está aí me assistindo. O fato de ser traduzido como ajudante, auxiliar, companheira, a expressão, o termo Ezer, no sentido original, e daquilo mais ou menos que o autor tensionava a nos comunicar ao ler a frase, não diz respeito a um papel da mulher na sociedade ou dentro do casamento. Não traz a ideia de inferioridade, tampouco de subordinação. Em vez disso, o termo Ezer descreve o desejo, a habilidade ou capacidade de que o homem precisa de um outro para lhe ajudar, para ser o seu parceiro, para ser o seu companheiro. E aqui no caso, então, Deus, dentro da visão israelita da criação, dentro da visão judaica cristã, a mulher, ela vai ser este complemento que falta ao homem para se socializar dentro daquele ambiente, ou seja, dentro do Jardim do Éden, dentro daquilo que Deus colocou como tarefa e missão para o homem. No próximo estudo, nós vamos avançar um pouco mais e eu quero falar com você sobre a ideia de costela e a ideia de sono pesado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no sino para receber a notificação. Que Deus te abençoe ricamente, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.